Lição 16. O dom da palavra do conhecimento no Antigo Testamento. Textos bíblicos. 1 Reis 19, do 2 ao 4. 1 Reis 19, 14 e 18. 2 Reis 5, 25 e 26. E 2 Reis 6, 9 e 12. 1 Samuel 9, 3, 4, 6, 19 e 20. E 1 Samuel 10, 21 ao 23. Verdade central. Mediante a palavra do conhecimento, os desanimados poderão ser consolados, os santos alegrados, bens perdidos são recuperados, o inimigo derrotado e o Senhor Jesus Cristo será glorificado. Manifestações sobrenaturais dos dons do Espírito ocorriam no Antigo Testamento e não somente no Novo Testamento. Na realidade, quase todos os dons do Espírito, menos as línguas e sua interpretação, estavam em operação nos tempos do Antigo Testamento. Trataremos da razão disso ao estudarmos esses dons. Os demais dons foram manifestados no Testamento e já no ministério de Jesus. Posteriormente, após o dia de Pentecostes, as línguas e a interpretação começaram a ser manifestadas também. Palavra de conhecimento usado para iluminar um servo desanimado. 1 Reis 19, 2, 4, 14 e 18 diz: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto. Se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, que foi e veio a Barseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ali se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Também fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal, a toda a boca que não o beijou. O profeta Elias estava muito corajoso no alto da montanha na ocasião em que orou a fim de que o fogo descesse do céu. Mas quando alguém contou-lhe a rainha Jezabel disse que até estas horas da manhã ela vai tirar sua cabeça, Elias ficou com medo. O profeta então sentou-se debaixo de um zimbro e pediu que Deus lhe deixasse morrer. Depois declarou: Todos estão desviados, menos eu. Muitos dobraram os joelhos a Baal, e eu sou o único que sobrou. Pai Celestial, porém, deu a Elias uma palavra de conhecimento para encorajá-lo. Não, você não é o único que sobrou. Ainda tenho reservado para mim mesmo 7.000 que não se dobraram diante de Baal. O profeta não poderia ter sabido disso de outra maneira. Certamente ele ficou encorajado ao saber que ele não era o único fiel. Deus tinha mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Palavra de sabedoria usada para desmascarar um hipócrita. Em 2 Reis, do capítulo 5, versículo 25 e 26 diz: Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nenhuma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro ao encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas e ovelhas, bois, servos e servas? Depois de Naamã ter sido curado de lepra, queria dar ao profeta Eliseu conjuntos de roupas, pratas, ouro e outros presentes para expressar gratidão. Eliseu, no entanto, recusou. Porém, Geazi, o servo do profeta, correu atrás de Naamã e mentiu para ele, dizendo: Depois de você sair, chegaram dois jovens profetas, e embora o meu senhor não nada quisesse para si mesmo, disse que era certo aceitar as roupas e pratas e o ouro para esses profetas. Naamã estava tão emocionado com sua cura que deu a Geazi o dobro do seu pedido. Em seguida, o servo escondeu os presentes porque era ladrão, além de ser mentiroso. Quando Geazi voltou, Eliseu lhe perguntou para onde tinha ido, e ele perguntou: para lugar nenhum, Senhor. Eliseu retrucou: Meu espírito foi com você quando alcançou aquele carro, e eu o vi.
Como é que o profeta, sentado na sua própria casa, poderia saber de um acontecimento a vários quilômetros de distância? Deus revelou a ele. O Senhor deu a Eliseu uma revelação sobrenatural daquilo que acontecera e assim desmascarou um hipócrita. Palavra do conhecimento adverte um rei contra o plano do inimigo. Segundo Reis 6, do 9 ao 12. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, é de que o tinha avisado e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei de Síria e chamou seus servos e lhe disse: Não me farei saber que quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, não ao rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Cada vez que os sírios armavam uma emboscada contra Israel, o profeta de Deus revelava os planos deles ao rei de Israel. Finalmente, o rei da Síria reuniu seu gabinete e declarou: Deve haver um traidor entre nós que está revelando nossos segredos. Os servos do rei responderam: Não há traidor entre nós. Um profeta do Senhor em Israel conta ao rei que você fala em seu próprio quarto. Essas informações a respeito das emboscadas armadas pelos sírios eram uma revelação sobrenatural. O profeta Eliseu não poderia saber dos planos do inimigo. Ele não estava na Síria. Esses planos lhe foram revelados de modo sobrenatural, mediante uma palavra do conhecimento, e seus pais foi salvo do perigo. Palavra da sabedoria usada para ajudar a recuperar bens perdidos. 1 Samuel 9, 3, 4, 6, 19 e 20. Diz assim: E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que se disse Quis e Saul, seu filho. Toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai a buscar jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim e dali passou a terra de Salissa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco os acharam. Porém ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado. É tudo quanto diz e sucede assim. Infalivelmente, vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao, ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei tudo quanto está no teu coração declararei. Enquanto as jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o seu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo esse desejo de Israel? Porventura não é para ti e para a casa do seu pai? Enquanto Saul estava em busca das jumentas de seu pai, que ao se desgarrarem ou tinham sido furtadas, alguém sugeriu: Por que você não pergunta ao profeta Samuel? Ele deve saber. É claro que Samuel poderia saber apenas aquilo que o Senhor lhe revelaria, pois se soubesse tudo seria onisciente. Quando Saul perguntou-lhe a respeito do paradeiro das jumentas, Samuel respondeu: Já foram achadas. Palavra do conhecimento usada para descobrir um homem escondido. 1 Samuel 10, 21 ao 23. 21. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri. E dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Embora Samuel já tivesse ungido Saul, rei de Israel, no momento de lançar sortes para determinar quem seria o rei, ele escondeu-se entre a bagagem, quando o povo não conseguiu achá-lo. Inquiriu do Senhor, em vez de mandar todos irem a procurá-lo, era a maneira mais rápida. O povo sabia que Deus diria onde estava Saul.
E foi exatamente isso que aconteceu. Dessa forma, quando o procuraram ali, acharam. Tratava-se, nesse caso, da palavra do conhecimento em operação, esse dom revela fatos. Essa manifestação sobrenatural também pode ser usada para revelar doenças ou possessão demoníaca. Lembre-se de que a revelação por meio da palavra do conhecimento nunca diz respeito ao futuro. Ela traz revelações a respeito de coisas passadas ou presentes. A palavra da sabedoria, no entanto, revela o futuro e inclui o propósito de Deus. Mediante a palavra do conhecimento, os desanimados poderão ser consolados, os santos alegrados, bens perdidos são recuperados, o inimigo derrotado e o Senhor Jesus será glorificado. Texto para memorizar, porque um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 1 Coríntios 12, 8.